Graça e paz aos irmãos, amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, para nós lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra do Senhor, algo que Deus colocou no meu coração para a igreja nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas, como no fiel Criador, fazendo o bem. Essa é uma versão, né? E a outra versão diz as palavras diferentes, mas a Bíblia fala que o apóstolo Pedro, meus queridos, ele vai trazer essa palavra à igreja naquela época, no momento em que a igreja precisava ter mais esperança de dias melhores, perseverança na fé. A igreja precisava passar por um momento ao qual eles precisavam reconhecer as suas fraquezas, as suas fragilidades. O povo precisava passar por um momento no qual eles estavam tendo um privilégio de experimentar a fé genuína através de Jesus Cristo. Nesse momento ao qual o apóstolo Pedro, ele vai falar essa palavra para a igreja, nos dá a intenção, ou nos dá o entendimento de que a igreja estava passando por um momento, uma transformação na sua doutrina, na sua fase em que eles estavam saindo do Velho Testamento, e depois que Jesus morre na cruz do Calvário, e Jesus sobe, porque o povo, a igreja, não estava vivendo aqueles 40 dias, depois que Jesus, ele ressuscitou, e ele teve com os seus discípulos, e ele, quando estava com os seus discípulos, ele estava falando com eles no final, já quase indo para o céu, e disse: olha, eu vou, mas eu deixo-vos o Consolador. Eu vou preparar-vos lugar, mas eu deixo-vos o Consolador. E quando nós lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, fala: portanto também os que padecem, os que sofrem segundo a vontade de Deus, ou seja, aqueles que perseveraram, mas morreram junto com Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele vai falar: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, aqueles que aceitaram ao Senhor e passaram a viver de acordo com a vontade de Deus, eles morreram para si mesmos, deixaram de fazer aquilo que era prazeroso aos seus alcances, a sua própria vida, abandonaram o seu eu, deixaram de fazer aquilo que era a sua vontade, para fazer e atender à vontade de Deus. E quando o apóstolo Pedro fala nesse capítulo 4, ele vai falar sobre nós perseverarmos na fé, essa fé genuína, uma fé que faz com que, em meio a tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou seja de mal, essa fé nos faz ficar firmes na presença de Deus. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas padecem enfermidades, perda dos seus entes queridos, o desemprego. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis
nas suas vidas, mas por causa da fé que colocaram em Cristo Jesus, por causa da fé que depositaram em Deus, por causa da certeza desta fé, estão firmes nessa palavra, firmes e esperançosos nessa palavra. Queridos, nessa introdução, quero lembrar os irmãos que as Escrituras ensinam que nós fomos crucificados com Jesus. Portanto, nossas vidas, nós não estamos sozinhos. Não pense você que você está sozinho. Em muitos momentos, as pessoas nas suas casas, do lado da sua cama, às vezes no seu carro, às vezes em algum lugar, em alguma rua, eles pensam: nossa, eu estou sozinho. Mas nós não estamos sozinhos, porque nós vivemos pela fé. Nós cantamos o cântico rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É de dia após dia, de esperança a esperança, você vai vivendo experiências e com isso vai crescendo e fortalecendo a sua fé. E quando o apóstolo Pedro, ele vai falar para a igreja, ele diz: olha, vocês precisam ficar firmes, prevalecer, ficar vulneráveis a tudo que acontece, mas fortes, fortificados na fé. Porque nós somos fracos, se nós não tivermos Deus em nossa vida. Nós somos pequenos, falhos, se nós não colocarmos Deus na frente de tudo. Se nós não colocarmos Deus na frente de tudo, a primeira tsunami que vem, o primeiro terremoto que vem, a primeira consequência, tudo vai por água abaixo. Precisamos ficar firmes. Estou me lembrando de um homem lá nos Estados Unidos, em Chicago, com o nome de Horatio Spafford. Horatio Spafford era um advogado, um dos melhores advogados dos Estados Unidos em 1870 a 1880. E Spafford foi um homem que teve 5 filhos, presbiteriano, um ancião que vivia na dependência e na fé em Jesus Cristo. Em 1870, 5 filhos ele tinha. Ele perde o seu primeiro filho com apenas 6 anos de idade, com uma enfermidade, uma doença infectuosa, aguda, uma bactéria chamada Streptococcus beta, que atingiu seu filho com 6 anos e ele morreu. Ficou suas 4 filhas restantes. E Spafford, esse homem de Deus presbiteriano, advogado, começou a comprar imóveis, a vender imóveis, montou uma imobiliária e começou a crescer. Em 1870, no final, já chegando a 1871, houve um grande incêndio nas proximidades de tudo aquilo que ele havia construído, meus queridos. Prédios, edifícios, escritórios. Houve um incêndio e acabou, devastou quase tudo que ele tinha. 1871. E este homem de Deus, permanecendo firme aos pés do Senhor Jesus, 2 anos depois, em 1873, juntamente com sua esposa, decidiu fazer uma viagem missionária. E eles tentaram ir até a Europa, na Inglaterra, ver um grande missionário que na época, Moody, estava pregando lá na Inglaterra.
Então, Spafford, já com a passagem comprada no navio, de repente ligaram ou disseram para ele que ele precisava retornar à empresa. E ali mesmo, no convés, ele disse para sua esposa: vá com as meninas, vá com nossas filhas, eu vou retornar e depois eu vou seguir caminho até vocês. No meio da viagem, o navio se choca com um outro navio de ferros, e o navio cai, vem à deriva, e morrem 226 pessoas nesse navio, no meio do caminho indo para a Inglaterra. E a esposa dele chega na Inglaterra e manda um recado para ele, para o esposo, dizendo a seguinte palavra: eu estou viva, somente eu. E ele recebe essa notícia nos Estados Unidos, em Chicago, e ele pega o navio, rapidamente vai para a Inglaterra, chegando no meio, ali mais ou menos próximo da onde houve aquela tragédia com o navio, que estavam suas 4 filhas. Um homem disse: olha, foi mais ou menos nesse local que houve a tragédia. Foi no local exato aonde ele começou a escrever um dos nossos hinos que nós cantamos, que diz: sou feliz com Jesus. E Horatio Spafford, ele escreve esse hino: sou feliz com Jesus, sou feliz. Se paz a mais doce me deves gozar. Queridos, em meio à tragédia, em meio a tudo que acontece na vida do ser humano, hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais as pessoas criticando, murmurando, falando de pastores, de líderes, de homens de Deus que falam da palavra. Quantas pessoas sofrendo hoje por causa das más conversações? E a palavra de Deus é clara, aonde diz que as más conversações corrompem os bons costumes, aqueles costumes que nós tivemos desde a infância. Quando você está na presença de Deus, você canta louvores, você canta hinos, você lê a palavra, você ora, você tem o seu momento devocional durante o dia, você vem para os cultos de oração, você vem para o culto de estudo bíblico, você pega a escola dominical, você vem no domingo, você está fortalecido, você está preparado, você está firme, porque você está na presença de Deus. Mas quando as pessoas começam a abandonar a oração, já não tem mais aquele costume da leitura diária, já não tem mais a vontade de vir para o culto. Às vezes é um tempo, começa a chover, já não vem para o culto. Às vezes é o carro que está quebrado, às vezes é a falta do dinheiro para pegar o ônibus, às vezes é a distância, às vezes um visitante, alguém que chegou em casa: não vou para a igreja porque o visitante chegou, um familiar chegou. Ao invés de nós convidarmos aquela pessoa para ir junto com a gente na igreja. Hoje em dia está muito difícil nós seguirmos realmente as regras daquilo que é realmente estar na presença de Deus do nosso dia a dia, fazermos aquelas devocionais, aqueles momentos no almoço entre família, no jantar. Quando o apóstolo Pedro ele vai falar sobre a esperança, ele está dizendo: olha, vocês vão ter momentos difíceis, olha, vocês vão passar por provas, olha, vocês vão ter momentos ao qual vocês vão tentar até não fazer mais nada, vão parar,
vai desistir. Mas é nesse momento que você precisa olhar para o autor e consumador da fé. É nesse momento que nós precisamos estar fiéis na palavra do Senhor. Ninguém fala que está fácil. Mesmo a gente sendo cristão, sendo evangélico, não está fácil. Estamos passando por momentos difíceis. A igreja está passando por uma grande transformação. Mas se nós não guardarmos, vigiarmos, como diz o salmista, né? Guardar a palavra de Deus. Senhor, guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Firme está, Senhor, o meu orelhão. Firme está os meus pés na presença, na rocha. O apóstolo Pedro nos lembra que o sofrimento faz parte da vida cristã. Ninguém sofre à toa. Se você sofre, é porque Deus permitiu para que você cresça através do sofrimento. Que você se fortaleça através do sofrimento. Aí Romanos capítulo 6, versículo 8 vai dizer: ora, se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E o viver com Cristo é realmente passar por todas as dificuldades, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O crente que é crente, ele não vive murmurando. O cristão não pode viver murmurando, não pode viver se lamentando, se questionando: por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que isso está acontecendo comigo? Não podemos viver assim. Temos que viver felizes, porque estamos na presença de Deus. Felizes porque estamos esperançosos na vinda do Senhor. Felizes porque cremos na salvação, porque temos a salvação em Cristo Jesus. Quando este homem, esse advogado presbiteriano de Chicago, Stanford, passou por todas essas crises. Primeiro perdeu seu filho pequeno, depois perdeu as 4 filhas, perdeu seus bens no incêndio. Me fez lembrar a esposa de Jó, que no meio de todas as tragédias que aconteceu com seu esposo, e vendo o sofrimento através da carne, daquilo que estava acontecendo no seu corpo, da enfermidade, ela disse: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele disse: sua tola, não é assim. Não podemos ser assim. Temos que permanecer firmes, fortes e inabaláveis nessa fé. E olha que o primeiro livro de Jó já começa a dizer que ele é um homem reto, íntegro e se desviava do mal. Era um homem que tinha qualidades excelentes, qualidades enormes, qualidades realmente de um homem que viveu uma vida de santidade na presença de Deus. Eu imagino você vivendo uma vida arraigada na fé, uma vida santa, uma vida no qual você está na presença de Deus, e as pessoas começam a questionar sobre o que você está vivendo. Aquela pessoa não é crente, mostra, mas vive nessa situação. Por que está vivendo nessa situação? Em segundo lugar, o apóstolo Pedro, quando vai falar desse versículo,
ele vai falar assim que nós devemos ser fiéis ao Criador. Confiar nossas almas, nossas vidas ao Criador. Diante desse sofrimento, diante do sofrimento, das angústias, diante de tudo que acontece na nossa vida, somos chamados a confiar as vidas aos cuidados de Deus. Porque Deus é soberano, Deus é fiel. Nós cantamos um hino aqui: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Tu és fiel. E quando nós colocamos tudo na dependência dEle, quando nós colocamos a nossa vida, os projetos, nossos filhos, a nossa saúde, se você tiver fé, você vai ser curado. Se você tiver fé, você vai receber a bênção. Quando o apóstolo Pedro estava na porta chamada Formosa, em Atos, e apareceu aquele homem doente, querendo ali alguma coisa, uma esmola, e Pedro diz para ele: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que ele deu para aquele homem? Pedro deu àquele homem o que ele tinha. O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Eu pergunto para os irmãos: o que você tem que você pode dar para alguém que precisa? Sabe como é que era a igreja primitiva na época? Já depois que aconteceu isso, e ele foi questionado pelos principais da sinagoga: por que você fez isso? Ele disse: eu faço em nome de Jesus Cristo. E os homens do templo disseram: não fale este nome aqui, não pode ser falado. Ele foi questionado a isso, meus queridos, mas ele foi fiel a Deus. Ele falou: eu só posso falar daquilo que eu sei. E quem fez o milagre foi Jesus Cristo. Sabe o que era a igreja primitiva na época? A Bíblia fala que a igreja, o apóstolo Pedro estava pregando, e as pessoas vinham trazer as suas coisas, os seus bens, porque ele disse: olha, vende tudo e traga aqui, nós vamos ter aqui uma família enorme. E eles tinham, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Vendiam os seus bens, derramavam ali, no santuário, e todos comiam, pobres, ricos, morenos, doidos, brancos, todos. Era a igreja. Aí começava a igreja primitiva. Me lembro de uma família, de um casal, que o homem foi lá e vendeu os seus bens, mas ele guardou um pedaço, e ele foi lá e depositou. E Pedro, inspirado ali, o Espírito Santo tomado na vida dele, disse: você deu tudo isso? Dei tudo. Mentira. O que aconteceu com aquele homem? Ele morreu naquele momento. E vieram alguns ali, pegaram e enterraram ele. Tempos depois veio a mulher dele no templo procurar o seu marido. E Pedro disse a ela: você deu tudo? Dei tudo, Senhor. Mentira. E ela também foi morta naquele momento. E os homens pegaram e enterraram. Porque quanta gente tem Deus no coração, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e Jesus disse aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu deixo-vos o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem discernimento para saber que aquilo é verdade, que aquilo é mentira. Você sabe quando a pessoa está bem, quando ela não está bem. Você sabe quando a pessoa precisa, quando ela não precisa. E a nossa vida, ela é conduzida
vida a fazer a vontade de Deus na vida das pessoas que precisam de Deus. Se eu perguntar aqui qual é a idade dos irmãos com relação ao Evangelho, eu tenho 50 anos de Evangelho, eu tenho 40, tenho 30. Aí eu pergunto para você, as suas experiências nesses anos todos, suas experiências com Deus, aquilo que você fez para o Senhor, você lembra? O que você fez de agrado a Deus? Senhor, fiz isso, fiz aquilo, tenho feito isso, tenho feito aquilo. Porque o apóstolo Pedro, quando ele vai falar, queridos, não é só as nossas vidas, eu não posso pensar só em mim, eu não posso pensar só na minha fé, só ter esperança na minha fé, perseverança na minha fé, se o meu próximo está precisando, se o meu vizinho está precisando, se um parente está precisando. Porque, meus queridos, nós somos questionados. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu ouvi numa mensagem do Augusto Nicodemos. O pastor Augusto Nicodemos, falando na mensagem dele, ele disse: nós somos muito teóricos e precisamos ser um pouco mais práticos. O que é prático? Precisamos orar mais, vir nos cultos de oração mais, perseverantes na fé, realmente, colocarmos em prática essa fé, colocarmos em prática, porque o apóstolo São Pedro, quando vai falar ali na igreja primitiva, ele vai falar: olha, vocês também têm poder, no nome de Jesus Cristo. Deus tem poder para restaurar, para fortalecer, para curar, para transformar. Nós gostamos de receber. Gostamos de receber. A gente não gosta de dar. Eu estou falando com vocês porque é natural do ser humano. Não estou questionando que você não dê. Estou falando que naturalmente toda criança, todo adolescente, todo jovem gosta de receber presente. Mas quando fala em dar presente, não é difícil? Chega na Páscoa, minha filha já falou comigo: olha, eu quero esse ovo. Nós estamos no supermercado ontem. Pai, eu quero esse ovo aqui. Na Páscoa vai acontecer ainda. Aí eu falei com ela pensando: poxa vida, você quer o ovo? E eu vou ganhar o quê? Brincando com ela, né? Ela falou: eu não sei, pai. Eu falei: eu também quero ovo. Porque eu estou te dando, eu também quero. Mas Jesus não disse que é melhor dar do que receber. Jesus não disse que conversando com a multidão, aquele que tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Você tem duas maçãs, 2 frutas, dê uma para quem não tem. Eu estava falando numa meditação que eu coloco no canal, na internet, falando sobre o texto de Pedro mesmo, falando sobre o amor que muitos têm ao dinheiro, né? O amor que muitos têm às coisas materiais, aos bens materiais. Muitos são presos a bens materiais. Eu falando assim que Jesus, ele ensinou totalmente o contrário. Ele ensinou que nós precisamos viver uma vida simples, viver simples, porque o nosso tesouro não está nesta terra. O nosso tesouro está no céu. E existe galardão e galardão, querido. Existe casas mais bonitas do que outras lá. Não tem um conjunto habitacional no céu. Não existe um conjunto da RMV, um conjunto de alguma imobiliária. Não. Existem casas lindas, mas cada uma preparada para cada filho de Deus. Mas se você for bom aqui, você será talvez mais instruído lá. Está na palavra de Deus. Está na palavra. Voltando para o texto, o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Ele fala no final aqui:
como ser fiel ao seu Criador, fazendo o quê? Bem. Fazendo o bem e não o mal. Terceira coisa e última, fazer o que é bom. Pedro nos exorta a igreja a continuar fazendo o que é reto, o que é bom, mesmo em meio ao sofrimento. Está passando por uma prova, está difícil, está ruim, mas continue fazendo bem. Ninguém perde por fazer coisas boas. Ninguém perde por ser bom para alguém. O apóstolo Pedro disse na porta formosa: eu não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu vou te dar o que eu tenho. Talvez você não tenha dinheiro, você não tem, está desempregado, está numa situação ruim, mas o que você tem, você compartilha. Seu amor, um abraço, sua fé, uma palavra, uma oração. E assim que a igreja, ela caminha uns aos outros, como o apóstolo Pedro disse em Atos. E ele fala: mesmo quando somos desafiados e tentados a desistir, tem muita gente que é tentada a desistir, temos que permanecer firmes, valorizando uns aos outros. Valorizando uns aos outros. Concluindo, o apóstolo Pedro vai falar de encorajamento, de promessa de Deus para esse povo e para nós. Ele vai falar que a nossa fé, ela deve ser uma fé esperançosa. Você tem que ter esperança, mas você tem que agir com a sua fé. A sua fé tem que ser uma fé forte e inabalável, uma fé genuína, porque ela vem de Deus. E ele fala que o Espírito Santo nos fortalece, nos capacita, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos encaminha. Se nós estivermos na proteção, debaixo da presença de Deus, Ele fala que até o fim das nossas vidas, se permanecermos fiéis, receberemos a coroa da vida. Permanecer firme, forte e inabalável. Firmes na presença do Senhor, como diz o hino, firme nas promessas do meu Salvador. Tem muitas pessoas, meus queridos, que estão se perdendo na caminhada. Então, nós precisamos perseverar na fé. Perseverar. Mas não é só na minha fé individual. Eu preciso pensar no meu próximo. Eu preciso pensar no meu próximo. Porque Romanos, o apóstolo Paulo disse: a grande expectativa da criatura aguarda a revelação dos filhos de Deus. A expectativa que o homem tem, que a mulher tem, que a pessoa que está aí fora tem, ela é grande com relação a nós. E nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar. Eu acredito que Deus, Ele está aqui nesse momento. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesse momento, de braços abertos, para ouvir a tua oração, o teu clamor, dizendo a Ele: Senhor, se não tenho feito a tua vontade, que o Senhor mude a minha vida, a minha história, que eu possa ser um exemplo, testemunha do Senhor, que eu possa fazer a vontade do Senhor. Aumente a nossa fé para com o Senhor, que a nossa fé seja uma fé
forte, inabalável. Deus querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor, nessa noite. Louvado seja o teu santo nome. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te agradecer, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nesse momento ao qual nós estamos na tua presença, neste local, quero pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente, ó Pai, para que possamos ser fortes, que as pessoas vejam em nós a tua presença, que as pessoas aceitem ao Senhor através da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ser, ó Pai, como os teus apóstolos, ó Pai, fortes, firmes. Ó Deus, em nome de Jesus, ao começar pela minha vida, Senhor, quebra os nossos corações e nos faça de novo, renova as nossas vidas, renova o nosso vigor, nos dê energia, nos dê esperança, para que possamos enfrentar os dias bons e também estejamos firmes para enfrentar os dias maus. Pai, em nome de Jesus, cada família aqui representada, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que carecem do Senhor nesse momento, que estão nos hospitais, aqueles que estão precisando de uma cura, o Senhor pode curar. Senhor, aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, o Senhor penetre no mais íntimo e que essa pessoa sinta a presença de Deus aonde estiver. Abençoe as nossas vidas, exaltamos e glorificamos ao Senhor toda a honra e glória ao teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Não saia sem antes cumprimentar, dar um